Senhor Jesus, aqui estamos reunidos novamente, pedindo a Tua permissão para realizarmos os nossos estudos, pedindo que a Tua luz nos ilumine, despertando em cada um de nós, encarnados e desencarnados, a capacidade de entender e de reter esse aprendizado, para que assim consigamos colocá-lo em prática no nosso dia a dia. Abençoa, Jesus, os nossos esforços, a nossa boa vontade, e envia-nos os teus bons espíritos, intuindo-nos sempre o bem, o bom, a paz, a compreensão. E assim, com a prece que nos ensinaste, Jesus, iniciamos os estudos desta noite. Pai nosso que estás em toda parte, santificado seja, Senhor, o teu nome. Venha a nós o teu reino de amor e de bondade. Seja feita a tua vontade, Pai, assim na terra, como em todos os mundos habitados. O pão do corpo e da alma dá-nos hoje e sempre. Perdoa as nossas ofensas e ensina-nos a perdoarmos a quem nos tem ofendido, com esquecimento de todo mal, pois teu é o reino, o poder, a luz e a verdade. Que assim seja. Que assim seja, graças a Deus. Obrigada, que assim viu, Mariana? seja, Senhor. Imagina. Bom ouvir seu Pai Nosso, viu, Mariana? Estava com saudade. Obrigada. Mas é de todos nós, não é meu. Obrigado, dona Ângela. Eu quero apresentar para vocês o Lincoln, né? Não está aparecendo para todo mundo. O Lincoln entrou em contato porque ele assistiu o estudo no YouTube. E ele é de Minas, de Juiz de Fora, e vai começar a participar conosco. Aqui o resto todos se conhecem, não pessoalmente, sabe, Lincoln? Eu não conheço a dona Beth pessoalmente, mas o resto, por exemplo, a dona Maria Zélia e a dona Beth não conhece a dona Ângela pessoalmente, que é o pessoal que está em Palmas, né? Assim como a maioria não conhece o pessoal que está em Palmas, não conhece a dona Rosa, mas eu só não conheço pessoalmente a dona Beth, mas já virou irmã. E seja bem-vindo novamente e vamos continuar o nosso estudo. Nós paramos no capítulo 9 de Lucas, no versículo 58. Nós passamos o estudo passado falando sobre a salvação, né? Todos estão vendo a tela? Sim. 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 Então tá. Sim. Não, nós paramos lá no 56, foi da vez passada, porque o Filho do Homem não veio destruir a alma dos homens, mas para salvá-la. Aí nós conversamos sobre as condições da salvação, né? E foram para outra aldeia. E vocês devem se lembrar que eles passaram numa aldeia de Samaria e eles acharam ruim, né, os apóstolos, porque eles não queriam recebê-lo por causa da questão da briga entre Samaria e os judeus. O versículo 57, e aconteceu que, indo eles pelo caminho, alguém lhe disse: Senhor, seguir-te-ei para onde quer que fores. Então, na nossa interpretação aqui, quando alguém chega e fala Senhor, ele reconhece o Cristo. Reconhecer o Cristo naquela época é muito significativo. Por quê? Porque o Cristo, ele era judeu e fariseu e foi circuncidado. Só que depois que ele começou a pregar, com os 30 anos de idade, ele foi excomungado pelos judeus. Na narração do apóstolo João, nós vamos ver que ele é perseguido desde quando ele começou a pregar. Nas sinagogas,
Depois, na primeira festa da Páscoa, em Jerusalém, que ele falou ao povo, a partir daí ele era perseguido, os judeus, fariseus principalmente, tentavam matá-lo, apedrejá-lo. A violência era muito grande com Cristo. Então, aceitar o Cristo, naquele momento, não era algo simples, porque o indivíduo teria que ir contra a, a situação política do momento. Quem dominava a política da época eram os fariseus, né? E os fariseus haviam conquistado essa dominação há cerca de 150 anos antes de Cristo, apesar da seita ter sido fundada há 280 anos antes de Cristo. No início, eles eram anatematizados, depois eles adquiriram poder e mantiveram esse poder durante um tempo, até, na verdade, eles mantiveram esse poder até o ano aproximadamente 60 depois de Cristo, né? Que foi quando Jerusalém foi invadida e Israel perdeu o Estado e foi desfeito o Estado de Israel, né? Eles perderam esse poder com o passar do tempo. Quando eles se reuniram de novo para a formação do Estado de Israel já no século XX, já não tinha mais fariseus dentro da seita, né, do farisaísmo, nem dos saduceus. E aí, quando o indivíduo fala Senhor, ele assume que Jesus é o Cristo. Ele fala, Senhor, seguir-te-ei para onde quer que fores. Ele está dizendo, eu entendi a sua doutrina, compreendi a sua doutrina, e agora eu vou seguir-te. Ou seja, eu compreendo que o Senhor é o Cristo. Chamar Jesus de Cristo, naquela época, era ser condenado. Tanto é que é dito, aí já na narração de vários dos evangelistas, que aquele que aceitasse que Jesus era o Cristo seria morto com ele, na época da crucificação. Então ele vai e aceita, o que mostra coragem e discernimento em relação à doutrina do Cristo, que não era uma doutrina fácil de ser seguida. Por quê? Porque os fariseus e os judeus, de um modo geral, saduceus também, com exceção dos nazarenos e dos essênios, que são seitas paralelas ao judaísmo, mas também daquela época de Jesus, eles achavam que o poder vinha com o dinheiro. Então, eles, até hoje isso, né? Os judeus, eles guardam muito dinheiro e eles consideravam que Deus os amava dando a eles poder e dinheiro. Então, a busca pelas posses materiais e pelo poder temporal era constante entre os judeus. O Cristo, então, anda descalço, enquanto os apóstolos, pelo que nos conta, andavam de sandálias. A túnica dele era mais simples possível e ele vivia na pobreza, sendo ajudado pelas viúvas ricas que fomentavam a doutrina dele, dando as condições necessárias de sobrevivência. Assumir Jesus significava desprendimento dos bens terrenos. Em que eu me baseio nisso? Vocês lembram da história do jovem rico? Ele fala, o que eu faço para conseguir a vida eterna? E Jesus fala, segue os mandamentos. Ele fala, mas eu tenho seguido os mandamentos desde a minha mocidade. Ele fala, então vai, vende tudo que tem e segue. E a história termina dele falando assim, e ele saiu pensativo porque tinha muitos bens. Então, para aquele jovem rico, que estava seguindo os mandamentos de Moisés, que era fariseu, muito provavelmente, saiu triste por causa dos bens, porque uma das virtudes dele era ser rico, entre os judeus. Então, compreendam que não é uma situação simples esse indivíduo falar, estou te seguindo. Significaria ele largar toda a vida dele, e nós não sabemos se ele era solteiro ou casado, e seguir Jesus, aonde quer que fores. O significado é muito grande, porque aonde quer que fores, nós sabemos que se ele seguiu a doutrina de Jesus, Jesus disse
que ele seria morto e ressuscitaria ao terceiro dia. Ou seja, sigo-te eternamente até depois da morte. Então, essa passagem não está aqui à toa. Ela está mostrando a coragem de alguém que diz, sigo. Essa é uma questão muito importante. Por que ela é importante? Essa questão de seguir Jesus. Porque mesmo hoje em dia, você pode dizer que segue Jesus, mas muitas vezes você fica em silêncio diante de determinado setor social. Sai com os amigos, esses amigos são ateus, você prefere ficar quieto. Você não está assumindo Cristo, muitas vezes. Diante de determinadas convenções sociais, né? Eu já contei para vocês um caso, um dos casos que aconteceu comigo, eu era professor em Catalão, Goiânia, Goiás. E lá eu tinha uma boa relação com os alunos, sempre tive uma boa relação com os alunos, e lá eles falavam que eu era o professor que mais mantinha disciplina nas salas de aula, né? A história é repetida, mas convém contar novamente. Aí o diretor me chamou e falou, o que você faz para eles... eles não te acham bravo, não acham que você é mal educado, e mesmo assim você está aqui como professor que mais mantém a disciplina em sala de aula. O que você faz? Eu falei assim, eu rezo um Pai Nosso com eles todo dia. Antes da aula, antes de qualquer aula, eu rezo um Pai Nosso. Aí ele falou assim, não, mas a escola é laica. Eu falei, pois é, mas eles aceitam. Eu perguntei, quem não quiser orar, pode sair da sala, só não atrapalha. Nunca ninguém saiu da sala. Que tinha ateu, tinha. Mas eles não achavam ruim. E a coisa funciona. Claro que ele não ia entender a questão que nós estamos falando. Os jovens, né, os adolescentes e os jovens, eles têm uma energia muito grande. E os obsessores aproveitam muito essa energia deles, principalmente por desvirtuamento da área sexual, fazendo com que eles se percam nos processos de responsabilidade com Cristo, tomados antes da reencarnação. Então, quando a gente ora na sala de aula, ou ora com as pessoas, eles perdem o poder deles, porque a pessoa passa a pensar em Deus. Porque olha só, quem é que começa uma aula pensando em Deus? É raro, não é? A gente deveria pensar o tempo todo. Não vamos começar uma aula, vou pensar em Deus. Raramente você vai pensar em Deus. Aí, se você chama atenção e fala Jesus, ou fala, vamos fazer um Pai Nosso, porque você já fala, Pai Nosso que estás nos céus. Já fala de Deus, já fala de céu, já fala de pecado, já fala de perdão, já fala de amor, já fala da vontade de Deus sendo feita na terra. Daí a coisa já muda. Muitos obsessores não conseguem ficar na sala mais, porque os bons espíritos entram. 2, 3 pessoas com boa intenção, junto com a oração que a gente faz, o ambiente da sala muda. Fica um ambiente mais tranquilo. É claro que vão ter aqueles ligados aos obsessores, que se o obsessor largar, o indivíduo cai morto, né? De tão ligado ao obsessor que está. Mas nesse caso, ajuda bastante essa situação, né? Aí a gente falando isso, falando dessa forma, olha só, esse diretor, ele não era ateu, ele era cristão, católico, praticante. Por que ele falou isso? Porque ele não quis assumir Jesus. Ah, mas a minha escola é laica. A escola é laica, mas eu não. E eu pedi permissão. Vocês aceitam orar? Quem é contra orar? Ninguém levantou a mão. É claro que eu usei de propósito isso, né? O cara que levantasse a mão, que era contra orar, talvez ele apanhasse, né? Mas de qualquer forma, foi usado isso nesse sentido. Gente, eu não sei se vocês lembram disso, mas a gente tinha o hino nacional e tinha Pai Nosso antes das aulas começarem antigamente. Na Idade Média, não se começava um estudo sem fazer uma oração antes. Então por que isso foi acabando, né? Hoje é uma coisa rara de acontecer. Mas se você puder levar Jesus em determinado momento, a palavra Deus, a palavra Jesus, ajuda bastante. Então, assumir o Cristo como ele assumiu, publicamente, pelo caminho, gente, muita gente seguia Jesus. Nós temos a ideia pelos evangelhos que eram mais de 500 discípulos, 12 apóstolos. Mas muita gente seguia Jesus. E naquele caminho que eles estavam indo para Jerusalém, para a festa da Páscoa, ao que parece. Então, nesse sentido, hoje em dia, trazendo para o dia de hoje, quem realmente está assumindo Jesus, né? Que eu posso dizer não. Eu posso não assumir Jesus. Você fala assim,
Vamos falar de Deus. Não, não pode. Por que não? Porque Deus não pode, muita gente não vai gostar. Mas tem uma estatística que fala que 98% da população mundial acredita que existe alguma coisa que controla o universo, que eles chamam de divindade. 98% da população mundial. Se você pegar, então, aqui no Brasil, que acredita em Deus mesmo, também deve dar mais ou menos isso. Se 98% não tem poder para você falar de Deus ali, é porque o capeta está com um poder absurdo, né? Ou seja, na verdade, nós estamos falando de Deus com a visão de outra coisa. Porque não é possível que você não pode falar de Deus, você não pode falar de religião. Não, isso aí não pode, porque dá problema. Que dá problema, que fala com amor, respeitando a opinião dos outros, a prática caridade, que não vai ter problema. Falar de Deus é importante. Todo aquele que me assumir, eu o assumirei perante o Pai que está nos céus. Mas todo aquele que não me assumir, eu também não o assumirei diante do Pai que está nos céus. Palavra do Cristo. Então a questão de assumir é muito importante. Porque esse indivíduo, para assumir, ele teve que entender primeiro. Ele não foi lá de bobo falar assim, eu assumi o Cristo. Foi um entendimento profundo da realidade que ele estava vendo. Ele entendeu que a doutrina do Cristo trazia felicidade íntima. Enquanto se pregava naquela época que a felicidade era o poder financeiro. Vocês entenderam a importância desse versículo? Senhor, seguir-te-ei para onde quer que fores. Vamos fazer esse exercício dentro de nós mesmos. Aqui. Senhor, eu realmente te sigo aonde quer que fores? No meu trabalho, perante a sociedade, perante mim mesmo e perante os espíritos que me auxiliam, que atestaram a minha encarnação acreditando em mim que eu melhoraria. Então, eu realmente assumo Jesus? A pergunta que a gente tem que fazer, Senhor, seguir-te-ei por onde quer que fores. Realmente eu estou preparado em qualquer momento, em qualquer lugar? Onde quer que eu esteja, eu sou capaz de te assumir? Você pode achar que assumir é falar em voz alta. Não, é fazer o bem. Muitas vezes é ficar em silêncio diante do sarcasmo dos outros. Mas, Senhor, seguir-te-ei, seguirei teus passos. Novamente nós nos lembramos de Paulo. Em Cristo vivo e em Cristo me movo. A ponto de falar, não mais vivo, Cristo é que vive em mim. Isso é seguir o Cristo. É claro que é o sonho do verdadeiro cristão, é seguir o Cristo, sofrer pelo Cristo, né? Nós temos uma situação interessante, que é o caso do Chico, né? Que quando aconteceu lá da família do Humberto de Campos processar o Chico sobre os direitos autorais, o Chico foi ameaçado de ser preso, né? E o Chico estava triste, né? Aí falou com o Emmanuel assim, ô Emmanuel, fala aí com os bons espíritos, que se eu for preso, me leva para Belo Horizonte, que o pessoal me conhece, não é para o Rio de Janeiro não, que eu tenho medo da violência. Aí o Emmanuel fala assim para ele, Chico, você ainda está muito longe de padecer, em nome de Jesus, meu filho. Quanto mais sofrer violência, mas de que? Claro que tem toda uma situação por trás que nós não vamos comentar aqui, mas o que ele quer dizer, bendito seremos nós, se um dia pudermos sofrer, assim como aqueles cristãos sofreram nas arenas em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Na verdade, o cristão verdadeiro ele já sofre, né? Mas não essa violência física de hoje. O próprio Evangelho fala, hoje a perseguição ela é comportamental. A perseguição não é mais jogar o indivíduo na arena para os leões, não é mesmo? São os leões humanos vorazes que atacam os cristãos, as pessoas que fazem bem. Não precisa necessariamente ser cristão, fazer o bem na terra hoje é uma questão até interessante, porque as pessoas desconfiam. Elas ficam olhando assim desconfiadas. Você está fazendo o bem por quê? Qual é o seu interesse? O bem. Não, mas você tem que ter um interesse. Tenho. Seguir Jesus. Não. Ninguém segue esse bicho, não. Esse rapaz, senhor. Quem está seguindo o Senhor Jesus? A coisa parece que existe. Olha que interessante essa análise. Parece que existe um complô, assim, ó. Nós vamos falar que nós seguimos ele, mas mais ou menos. A gente está seguindo ele, mas é de mentirinha. Então, seguir o Cristo
é uma bênção íntima. Esse indivíduo encontrou a felicidade. Nossa, então ele ficou perfeito? Não, ele encontrou o caminho da felicidade. Vai ter sofrimento? Vai. Mas o indivíduo que segue o Cristo, interessantemente, mesmo diante do sofrimento, ele é feliz. O íntimo dele é feliz. A relação dele consigo mesmo, com os bons espíritos, é de felicidade. Quem for ler as cartas de Paulo, ou até os Atos dos Apóstolos, vai ver Paulo falando assim, fatigado, cansado, quase morto, mas feliz com Cristo. Porque é uma felicidade íntima, é a felicidade da alma, não é a felicidade do corpo. Né? Algum comentário sobre seguir Jesus? Então, Thales, eu acho que hoje a gente vive numa sociedade, você como professor deve ver isso, de valores muito deturpados, né? Que hoje você se assumir cristão e ter determinadas posições a favor do evangelho, você muitas vezes é visto como um estranho no ninho, né? Por exemplo, hoje você ser contra o aborto, por exemplo, você é tido como um estranho no ninho, mas se nós sabemos a posição do Cristo, a posição do Evangelho sobre isso, a gente não deve ter medo de que as pessoas vão nos olhar torto por isso, que elas vão nos discriminar por isso, porque o próprio Cristo nos disse, né? Antes que o mundo vos odiasse, vos odiou a mim, né? Então a gente tem sempre que estar lembrando disso, né? Uma boa lembrança, Lincoln, até porque assumir é muito importante. Não necessariamente a gente precisa fazer isso da mesma maneira como as pessoas defendem o erro, com raiva, com tensão, com nervosismo, né? Muitas vezes eu vi na aparência das pessoas a defesa do feminismo, a defesa do aborto, a defesa do corpo da mulher, mas isso era um pano de fundo para a violência íntima dessas pessoas. Não era necessariamente a opinião que elas estavam defendendo. Elas estavam defendendo a possibilidade de serem violentos contra a sociedade. É claro que essa é uma análise comportamental bastante profunda que nem todo mundo aceita. Mas a defesa é a crença íntima e se for chamado a falar, é importante que se fale. Não há dúvida que seremos perseguidos, mas o que é ser perseguido? Ouvindo pessoas conversarem, falando sobre a tristeza de uns, aconteceu agora há pouco tempo, a pessoa contou um pouco a história da vida dela e uma outra falou assim, nossa, mas isso é muito triste. Né? Aí a pessoa respondeu assim, não, não é não. Não é porque o Cristo não fez mal para ninguém e ele foi assassinado. Enquanto ele carregava a cruz dele, as pessoas que foram curadas, que ouviram as palavras dele, estavam ali, olhando ele passar e ninguém fez nada. Imagina aquele coração amoroso, bondoso, aquele coração cheio de Deus, está recebendo a ingratidão daqueles que ele curou, né? Então veja que situação interessante essa. Aceitar o Cristo e trabalhar pelo Cristo só tem que trazer felicidade, porque o que ele passou para que nos mostrasse a verdade da vida eterna, ou seja, a realidade do plano espiritual, foi muito acima do que qualquer pessoa na Terra tem condições de passar. Daí ele passa a ser o nosso exemplo, a ser seguido em todos os instantes. Nós não passaremos pelo que o Cristo passou, é bem menos, não, pelo menos enquanto formos humanos não temos condições de passar pelo que ele passou, com os sentimentos que ele tinha. Mas de qualquer forma, ter paz, falar em paz, né? Sem agressividade, defender o ponto de vista respeitando dos outros, é obrigação do cristão. O cristão que entende melhor o Cristo, ele claramente ele entra no processo de manter a opinião dele em paz, serenamente, sem que as discussões causem problemas, né? Algumas vezes é necessário tomar atitudes, e no momento que você toma atitude, as pessoas ficam
chateadas. Outras vezes é necessário que você tome a opinião com energia. O próprio Cristo deu exemplo disso naquele momento simbólico que estavam difamando a casa dele, o templo dele, e ele expulsa os vendilhões de lá. Então, nesse sentido, nós podemos, com sabedoria, fazer a defesa do bem, ou pelo silêncio, ou pela palavra colocada com paz e harmonia, ou a palavra colocada com energia, que algumas vezes é necessário, até de forma didática, para que as pessoas que estejam em volta compreendam que defender o Cristo é uma alegria íntima. Defender a verdade é uma alegria íntima, né? Mais algum comentário desse versículo 57? Não? E disse-lhe Jesus. Então Jesus respondeu a ele: as raposas têm covis, e as aves do céu ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Parte disso nós falamos acima, quando nós falamos que nós não sabemos o quanto que o Cristo sofreu por causa do tamanho das suas virtudes, né? Uma vez falaram assim para mim: o Cristo não sofreu tanto, porque ele era muito evoluído. Ele era evoluído, mas ele não era frio, né, gente? O sentimento do Cristo é muito acima do nosso. Então imagina que a gente ama muito alguém. A gente ama bastante. E essa pessoa nos trai em termos de ingratidão, por exemplo. Como é que fica o coração da gente numa situação dessa? Bem abalado, né? As mães sabem quando os filhos muitas vezes agem com ingratidão, quanto que aquela dor íntima é profunda, né? Muitas vezes a pessoa que está agindo assim, ela nem tem muita noção do que ela está fazendo, mas aquilo dói na mãe. E vocês acham que o sentimento do Cristo é mais ou menos forte do que um coração de mãe? Pelos seus filhos da terra, vamos dizer assim, pelas suas ovelhas. Vocês imaginam aquele ser que fez a terra, né? Que lá na introdução do Evangelho de João fala assim, que o verbo se fez carne, ele era a luz do mundo, e ele veio habitar as trevas e as trevas não o reconheceram. Então, mas nós não temos condições de saber o que ele passou. Pensa bem, só é possível consolar o Cristo alguém que tem a mesma situação de entendimento do Cristo. Ele é um Cristo, né? Ele é algo acima de anjo, um ser puro. Então ele teria local para encostar a cabeça, ou ele tinha alguém para se reunir aqui na terra que fosse igual a ele, em que ele pudesse contar as suas dores e as suas tristezas, desabafar? Por que isso? Ó? As raposas têm covis. O que são os covis? Local onde as raposas vão se reunir. Ali as raposas ficam juntas, se protegem, se esquentam e lutam contra os ataques, os inimigos. As aves do céu têm os seus ninhos, onde elas têm lá o casal e eles chocam os ovos e protegem os filhotes e se protegem. Ou seja, os seres simples conseguem consolo pela própria lei, mas o Filho do Homem, o Cristo que reencarnou num corpo de homem, não tem onde reclinar a cabeça. Ou seja, me segue, de fato você vai me seguir, mas eu, no trabalho que eu tenho que fazer, não tenho como colocar-me no ombro de ninguém. Eu sou o ombro de todos. Eu sou aquele em que todos vão reclinar a cabeça. Eu sou aquele em que todos os pecados e todas as dores poderão ser direcionadas, que eu vou aliviar. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e fatigados, e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. O meu fardo é leve e meu jugo é suave. Então Cristo aqui coloca a posição dele, que é uma posição que pouca gente entende. Ele, um santo, um perfeito ser, que ultrapassou a escala dos anjos montadas pelos próprios judeus, né? Acima disso, um Cristo que tem a capacidade de receber, de acordo com o que Emmanuel nos fala no livro A Caminho da Luz, a nebulosa
a poeira da nebulosa solar para construir a Terra, para que a gente pudesse morar, se faz filho do homem. E aí, ele, como filho do homem, nós não temos capacidade de compreender o sofrimento que ele passou. Parece que não tem nada a ver a resposta dele, né? Mas a resposta dele é muito bonita. Você está seguindo o próprio Cristo, você está seguindo aquele que aceitou as dores do mundo sobre os seus ombros, que foi materializado na forma de uma cruz, que ele levou para ser crucificado na própria cruz que ele carregou. Então Cristo responde, mas ele responde no nível que poucos estão preparados para compreender, né? Ele diz: eu realmente sou o Filho de Deus e eu vim em nome de Deus para trazer o próprio Deus a vocês. Alguma dúvida aí? Algum comentário? Thales, Senhora. nesse caso, ele falava dessa forma, mas ele tinha noção de que o homem naquela época não estava pronto para receber e entender tudo aquilo, né? A senhora lembra dos dois grupos que tinham, que a gente já comentou antes? Tinha o grupo dos capelinos e os filhos da terra, né? Sim. Os capelinos entendiam. Como é que nós vamos saber disso? Paulo, nas cartas, ele fala de coisas que a gente só entende hoje com a doutrina espírita. E aí ele falava isso abertamente para as pessoas das igrejas para onde ele ia. Então ele chega a falar, por exemplo, lá para os Tessalonicenses, de uma maneira muito profunda, em que ele coloca realmente a questão do conhecimento mais profundo sobre o Cristo. Quer ver? No Tessalonicenses, na segunda epístola, no capítulo 2, olha o que ele fala, olha que coisa interessante. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. A apostasia é tudo aquilo que vai contra o que é bom, contra a religião. Ele está falando da Igreja Católica, você acredita? Já, então ele recebeu essa revelação e ele falava isso abertamente aos Tessalonicenses. Aí ele fala desse que vai fazer apostasia, ou seja, antes que o Cristo venha, vai passar por isso, né? O qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, ou se adora de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Quem que sentou num trono e falou que é o representante de Deus na Terra? O Papa. O Papa. Então, nesse caso, olha só, Paulo fala isso aos Tessalonicenses de forma aberta. Ele chega a falar assim mais na frente: porque eu vos tenho dito e demonstrado sobre a fé e sobre o conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. E ainda fala assim mais na frente, ó: não vos lembrais de que estas coisas vos dizia quando ainda estava convosco? Então, aquele pessoal já tinha noção disso que a gente fala. Eles já tinham uma noção de quem que era o Cristo, pelos estudos já feitos antes num nível mais aprofundado. Mas o povo simples não. Entendi agora. Obrigada, viu? Por nada. Então esse indivíduo que falou que seguiu Jesus, ele deve ter vamos dizer assim, um respaldo espiritual muito grande para ele ser citado no versículo. Hoje nós não temos como saber, mas no futuro nós vamos saber quem ele foi, quando nós pudermos estudar isso com mais detalhes. Dentro dessa situação toda, muitos daqueles que estavam lá, quer ver? O livro Paulo e Estevão, não sei se vocês lembram,
Estevão já entendia sobre o Cristo e falava sobre o Cristo quase como se fosse um espírita de hoje. E Estevão só não chegou a ver o Cristo. Só ouviu falar do Cristo, e quando ele ouviu falar do Cristo, ele tinha certeza que ele era o Messias. Não sei se vocês lembram. Depois ele foi apedrejado a mando do próprio Paulo, né? Então, Estevão era o mais jovem, né? O mais jovem seguidor na época, não era? Eu não Porque me ele foi lembro. taxado. Ele foi taxado até de desequilibrado, porque ele saía para a rua falando de Cristo. Mas ele acho que era um dos mais jovens. Ele era bem jovenzinho quando ele começou a falar de Cristo. De fato, eu não me lembro da idade, assim, lá no livro Paulo e Estevão. A gente sabe que ele era irmão de Abigail, que o pai dele né, acabou morrendo por causa dos soldados romanos que o maltrataram, e eles foram presos, né? E aí ele foi, e depois que o Cristo morreu, ele foi lá para a casa do caminho em que Pedro tomava conta, e fala que quando ele falava, todos se empolgavam porque ele falava pelo Espírito Santo. Tem um capítulo inteiro no Atos dos Apóstolos sobre Estevão. Deixa eu ver aqui, para a gente não se perder, deixa eu ver se eu consigo aqui para dar informação para vocês, né? Qual é o capítulo que ele fala de Estevão? Eu acho que foi antes da conversão de Paulo. Vou ter anotado aqui. Ah, tá aqui, ó. Estevão. É o capítulo 6 inteiro. Não, capítulo 7. Tá um pouquinho? Não, o capítulo 6 inteiro do Atos dos Apóstolos fala sobre Estevão. Inteiro não, mas boa parte dele. Então, um capítulo foi dedicado a Estevão. Um desses capítulos dos Atos dos Apóstolos, devido ao conhecimento que ele já tinha, né? Depois a gente vai ver também, há 2000 anos, não sei se vocês lembram, que a Lívia encontrou um ancião que ia com ela para ver Jesus. E Jesus fala com eles, tanto com a Lívia quanto com esse ancião, de um conhecimento assim muito interessante. O ancião fala: quero seguir-te. Ele falou: vai chegar o tempo em que você vai poder demonstrar o seu amor por mim. Ele já sabia coisas que as pessoas da época não entendiam. Então, são esse grupo dos capelinos que ficaram para poder ir embora naquele momento, que todos foram chamados, né, e alguns não foram. Então, as parábolas foram ditas principalmente para aqueles que não tinham condições de entender na época, para entender depois com a chave que o Espiritismo trouxe muito tempo, né? Depois, se considerar a idade do Cristo, o primeiro livro espírita, né? O primeiro livro foi 18 de abril de 1857, né? Que é o Livro dos Espíritos. Em 1850, assim, começam as manifestações em grande quantidade na Alemanha, na Europa. Em 1848 aconteceu aquele caso de Hydesville. E em 1955, mais ou menos, 1950, 52 para 53, Kardec começa a ouvir falar sobre as mesas girantes. E a terceira revelação, então, podemos marcar o início dela com a publicação do Livro dos Espíritos. A partir dali, as chaves foram dadas para interpretar Jesus, né? Não existe doutrina espírita sem Jesus. Não existe. Até agora, semana passada, a gente teve uma reunião no Centro Espírita para a gente poder fazer esses estudos presenciais. Aí perguntaram o que gostaria de falar. Eu falei: temos que falar de Jesus. O espírita não pode esquecer que toda a religião nossa, ela veio de Jesus. A doutrina espírita é cristã. A doutrina espírita na mesa branca, na mesa escura, na mesa pintada.
A doutrina espírita não é kardecista somente, ela é Jesus. É o Jesus redivivo. Essa é a doutrina espírita. Alguma coisa sobre essa questão do filho do homem? Eles entendem que quando ele fala filho do homem, ele está dizendo eu reencarnei como homem. Mas vocês vão ver que ele, como Messias, e o próprio João o chama de filho de Deus e Senhor. Paulo também. Quando ele se fala filho do homem, ele humildemente se coloca como um humano entre nós, com todas as potencialidades que o corpo humano é capaz de dar, que a gente não tem a menor noção da nossa capacidade em termos intelectuais. Imagina usando todos os neurônios possíveis, né, usando todas as habilidades, uma fisiologia perfeita, uma anatomia perfeita, um metabolismo perfeito, a bioquímica perfeita, tudo certinho. Ele controlava tudo por causa da situação espiritual dele. Tudo bem? E disse a outro, segue-me. A ele disse, né? Porém ele disse, Senhor, deixa primeiro que eu vá e enterre meu pai. Essa é uma situação muito importante, né? Um diz, eu te sigo. O outro, o Jesus tem que chamar a atenção. Vem, meu filho. Tá vendo que você tá torto aí? Então, segue-me. Aí a demonstração é bem simples. Ele estava preparado para seguir Jesus? Provavelmente sim, mas tinha outros interesses. Mas você acha que o Cristo ia falar? Nós temos essa lição no Evangelho, que o Cristo, a moral estranha, né? Que o Cristo ia falar assim: não, não vai enterrar seu pai, você não vai honrar pai e mãe enterrando seu pai. Não é isso. O Cristo aproveita o momento para explicar, deixa que os mortos enterrem seus mortos. Então ele fala: deixa eu enterrar meu pai. Claro que o Cristo ia deixar, o Cristo não falou que não. Mas Jesus lhe disse: deixais aos mortos o enterrar os seus mortos, porém tu vai e anuncia o reino de Deus. Aqui ele quis dizer de outra forma. O que era a morte na visão bíblica? É aqueles que não têm virtude. Aqueles que têm virtudes têm vida, e têm vida com Cristo, como Paulo fala mais de uma vez. E o próprio Cristo fala: e vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Quando ele fala morto, ele está dizendo: deixa que os viciosos se cuidem dos viciosos. Tu, porém, larga o vício e anuncia o reino de Deus. Então ele está falando assim: filho, estou te convidando para falar em meu nome para as pessoas. Eu estou indo embora. Eu preciso de gente para trabalhar aqui. E nós vamos encontrar isso lá nos Atos dos Apóstolos, e que alguns locais onde os apóstolos chegaram já tinha gente falando do Cristo. Porque não eram só os apóstolos que estavam falando. Você acha que só 12 ia falar para a Judéia inteira? Tinham vários outros apóstolos falando, né? Então, quando ele fala isso, nós temos também num dos livros do Emmanuel sobre a Bíblia, que ele fala esse termo que eu estou dizendo. Quem são os mortos? São aqueles desligados do bem, são as pessoas viciosas. E elas tendem a viver entre si dentro dessa vibração viciosa. Então, quando você quer sair de determinada situação mental, de vibração, você precisa sair desse meio, porque o meio não vai te ajudar. É preciso você dizer não ao meio que você está e seguir outro caminho. É assim que o Cristo fala assim: meu filho, é o seguinte, se você quer largar de ser maledicente, saia do grupo da maledicência, porque senão não vai dar. É isso que ele quis dizer. Se você está entre mortos, você vai ficar morto. Venha para a vida. A vida significa uma outra opção. Me segue. Você me seguindo, você tem vida. Então, se a gente juntar aqui, ó, disse a outro, segue-me, e vai, deixa com que os mortos enterrem seus mortos, tem o mesmo significado de e vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Ou seja, larga o vício e vem para a vida. O que é a vida?
A vida é quando você faz como o outro lá em cima. Senhor, te seguirei. Somente. Ah, eu errei aqui o negócio. Quase que eu faço as coisas meio besta. Eu quase que eu mexo numa tela para mexer a outra de outro computador. Senhor, seguir-te-ei para onde quer que fores. Ele entendeu. Eu quero ter vida. E esse outro, não entendendo direito, Cristo foi didaticamente resolveu a coisa para ele. Deixa primeiro que eu vá e enterre meu pai. Claro, você acha? Se ele seguiu o Cristo, lá no enterro ele já ia pregar o Jesus. Já ia parar lá e já ia pregar Nosso Senhor Jesus Cristo lá e já ia falar de Deus. O que ele quis dizer foi outra coisa. Essa profundidade, aí eu vou voltar ao que a dona Ângela falou, né? Quem que entendeu isso? Os que estavam preparados. O Cristo falava diretamente e indiretamente. Quer ver? Quando a gente tem estudado os livros do André Luiz, a gente não tem percebido coisas bem subliminares lá, de ter percebido situações assim bastante complexas por trás daquelas frases que parecem simples. Não foi isso? Vocês lembram disso? Dos nossos estudos? Os espíritos superiores têm essa capacidade. Eles falam uma coisa que pega tanto da forma simples como de complexa. Você pode ler o Nosso Lar como um romance e aprender que existe reencarnação, que o André Luiz foi humilde e que ele mereceu ser cidadão do nosso lar depois que ele perdoou a família dele e que mesmo sendo, entre aspas, traído, foi lá ajudá-lo. Geral, eu posso pegar isso lá. Ele fez amizade, que tem uma cidade no plano espiritual, que tem água também, tem umas praças bonitas, tem uns prédios maravilhosos, ninguém falou de elevador, eu só vi escada. Alguém falou de elevador? Eu nunca vi elevador nos livros do André Luiz, gente. Vocês já viram? Alguém falou assim, o André Luiz pegou o elevador, só fala assim, subiu a escada, encontrar na escada. Então, o exercício físico lá deve ser predominante. Então, o que acontece nessa situação? Você, entrando em detalhes, aí aquele livro não anda. Eu começo a pegar os detalhes, a parte por trás daquilo, o que está escrito, a situação psicológica, o comportamento das pessoas, o que ele está falando de bom lá, aí você nem anda, né? São vários anos estudando. O Cristo falava do mesmo jeito. Serviu para alguns diretamente e outros iam ficar estudando. Né? Agora você imagina a imagem na cabeça de um bobão igual a gente lá, né? Imaginando eu mesmo lá, bobão. Deixa os mortos enterrar seus mortos. Ia pensar o quê? Um tanto de múmia pegando a pá, uns esqueletos enterrando morto. Ninguém, mesmo bobo igual a gente é, ia aceitar isso. Então eles iam entender que tinha alguma coisa associada a isso, né? Tipo, podemos, por exemplo, uma das coisas fáceis de entender aqui é o seguinte: valoriza a alma, ele já morreu, o corpo já foi, o espírito permanece. É uma outra possibilidade disso que o Cristo falou, considerando a nossa ignorância, quando ele fala isso. A questão ainda entra num ponto ainda mais profundo, utilizando os livros do André Luiz. Vocês lembram quando foram enterrar? O André Luiz foi para o cemitério e ficou assustado quando ele viu a quantidade de espírito que tinha lá, junto com os mortos. Aí aqueles espíritos protegidos, eles eram retirados de lá com o auxílio dos bons espíritos, a energia vital era retirada para que os espíritos que estavam lá vivendo não se alimentassem. Já ele contou o caso de uma moça e de um outro senhor que foram enterrados sem ter esse merecimento e foram atacados pelos espíritos que estavam no cemitério. Ora, quem que enterrou o morto? Os mortos enterraram o morto. Ou seja, os viciados mantiveram dentro do cemitério enterrado os viciados que não puderam sair de lá. Então veja que o Cristo falou assim de um nível que vai do basal simples, do tipo, siga a vida do espírito, num ponto de análise que um médium daquela época, com muito poder de evidência, conseguiria ver e com conhecimento muito mais profundo que hoje nós temos pela mediunidade, principalmente do Chico Xavier, e a mediunidade das crianças e da senhora, que eu esqueci o nome, que trouxeram o livro dos Espíritos, o livro dos Médios, o Céu e o Inferno, a Gênese, o Evangelho segundo o Espiritismo.
Se você for pensar bem, nós espíritos somos todos esquizofrênicos mesmo, né? Nós estamos aqui, que é quase 1 hora falando de 3 versículos. É quase que, como diz o pessoal aí de Minas, é caçar chifre em cabeça de cavalo. Mas não é. Na verdade, nós temos em Minas mesmo, né, o grupo espírita Emmanuel, que o Sr. Honório fundou, Sr. Honório de Abreu, e falecido, eles ficavam meses estudando um único versículo, né, fazendo uma análise profunda. Quando a gente estuda o Novo Testamento, a gente tem que estudar o momento em que ele foi escrito, aquela situação toda. Temos que interpretar a parte material e espiritual e temos que trazer o versículo para o nosso dia a dia. Aí resta a gente perguntar para a gente mesmo: nós estamos vivendo com mortos ou com vivos, segundo Cristo? A pergunta que a gente tem que fazer. Nossa opção foi pelo quê? O que eu estou querendo? Eu me sinto bem aonde? Eu me sinto bem entre os vivos ou entre os mortos? Aonde está o teu tesouro, aí está o teu coração. Qual que é o nosso tesouro? É espiritual ou material? São de vibrações mais ou menos pesadas? Porque, veja bem, vamos agora falar uma coisa muito importante. Se eu me deixar levar pelos mortos, eu serei enterrado por eles. Vocês compreendem? Se eu me juntar em termos de vibração com vibrações muito pesadas, eu vou ser enterrado. Eu não vou viver mais. Gente, reencarnações são perdidas por opções desse tipo. Necessário uma força de vontade muito grande para sair disso. Não é fácil. E aonde que a gente começa esse tipo de situação, vocês sabem? A família. A família, o processo obsessivo começa. Porque se existe um processo obsessivo na família, em que o Cristo não é valorizado, e aí sim o processo obsessivo, a gente acaba pegando as vibrações pesadíssimas em locais onde há alcoolismo, a dificuldade dos filhos vencerem uma família onde o alcoolismo predomina, onde a violência predomina, onde a falsidade predomina, onde o ateísmo predomina, onde o descaso com a religião predomina, os filhos todos tendem a seguir isso. Somente um ou outro que consegue sair dessa vibração mortífera, vamos dizer assim. Ou seja, quando você sai disso, você está abandonando os mortos. Você está deixando que os mortos continuem se enterrando. Então, isso aqui não é um alerta muito forte para a gente em relação a isso? É bem forte em relação a essas coisas. Aí você fala assim, mas eu tenho que falar a verdade? Vamos ver o que Paulo fala sobre isso. Ele fala assim, ó: mas se alguém não obedecer a nossa palavra, por esta carta, notai o tal, e não vos mistureis com ele. Não é a mesma coisa? Para que se envergonhe. Olha que interessante. Muitas vezes a gente não quer deixar o pessoal entender que a gente teve outra opção de vida, né? Todavia, não tenhais como inimigo, mas admoestai-o como irmão. Ou seja, não é que você não vai maltratar, você não vai deixar de amá-lo. Admoestai-o, chama atenção em termos religiosos, é isso que é admoestar. Chame atenção para ele ser virtuoso. Chama atenção para o bem. Ame-o, mas você não precisa ficar com ele. Olha o que ele falou. Isola, deixa que ele se envergonhe. Se ele não se envergonhar, não tem o que fazer. Veja isso. Se ele não se envergonhar, não há o que fazer. O que o Cristo falou? Se entrares numa aldeia e não fores recebido, bata o vosso pé, que até a poeira fique lá. Porque terá mais clemência para Sodoma e Gomorra do que para essa aldeia. São situações que o próprio Cristo nos faz pensar. Paulo nos faz pensar. Paulo é bem duro em relação a isso. Se alguém está fazendo mal, não está trabalhando, está vivendo às custas de você, larga essa pessoa, não anda com ele. Não é a interpretação de deixar o morto enterrar seu morto? Vocês entendem o quanto que isso é profundo em termos de comportamento? Porque muita gente fala que não sabe, a gente fala que não sabe o que fazer, né? Eu não sei o que fazer. Eu não sei o que fazer,
Mas está escrito na Bíblia o que fazer. Segue que está lá. Mesmo errando, você está seguindo o que você entendeu, Deus não vai falar assim, nossa, que maldade essa sua. Agora eu vou marcar de jeito que não nos confunda mais para a próxima vez, entende? E aí ele vai e fala assim, vai e anuncia o reino de Deus. Anunciar o reino de Deus. Vai falar de mim, meu filho. Mas para falar, o verbo precisa ser a palavra ou pode ser a ação? Pode ser a ação, não pode? Sim, a ação. Pode falar mais do que 1000 palavras. Exato. Vai e prega. Por quem falou que para pregar tem que ficar falando? Eu posso agir no bem, dar exemplo, dar a mão para quem está caindo, secar as lágrimas, abraçar quem está triste, soerguer quem está caindo, aceitar o nosso irmão como ele é. O trem difícil. E nós já estamos trabalhando por Cristo, nós já estamos anunciando o reino de Deus. Gente, um sorriso cheio de amor numa manhã onde a gente encontra algumas pessoas tristes é anunciar o reino de Deus. Não é não? Pensemos. Um abraço, um sorriso, um aperto de mão com amor. Nós espíritas sabemos que nós transmitimos vibrações. Nós sabemos que nós somos capazes de dar passe, ou qualquer um é capaz de dar passe, só que a gente tem consciência disso. Eu posso sair na rua dando passe para os outros, qual o problema? Não, só pode no centro. Vou fazer o bem só no centro. Facinho, facinho, lá todo mundo quer te ouvir. Igual o pessoal fala, falar de Jesus no centro é fácil. Dar palestra para quem quer te ouvir é fácil. Vai falar de Jesus lá fora. A história é outra. Comentários, meus queridos. Eles não ajudam, né? Muito obrigado. A Maria aqui ajudou, sem comentários. Carlos, Senhora. eu até entendo esse negócio de não poder dar passe fora do centro, que é perigoso. Mas antigamente eu via minha avó, minha tia, todos os espíritas que eu conhecia, davam passe na casa deles, fora, em outras casas. Eu não entendo muito, eu acho que fica meio. Mas eu não falei isso, não. Eu falei que deve Não, dar eu passe em sei. todo lugar, né? Mas assim. Eu entendi você, eu não entendo por que os centros falam isso. Eu vou começar de uma forma bem simples, sem acusar ninguém. Obsessão sutil. Como você não vai ajudar os outros? Porque se você Não tem tem boa cabimento. intenção, Cristo não vai estar com você? Faz o É menor o que eu sentido. penso. Uma vez eu levei um puxão de orelha, eu estava em Goiânia, assim. Teve uma discussão calorosa com o professor. Já vai, Lincoln. E eu ia dar palestra depois. Falei, meu Deus do céu, como é que eu discuto uma coisa dessa? Estava defendendo lá, ele não queria emprestar um material que era do departamento para o outro professor fazer pesquisa, queria guardar só para ele, e ele não fazia pesquisa, e eu fiquei muito bravo com isso. Aí quando veio, eu falei, meu Deus, como é que eu vou dar palestra agora? Um amigo espiritual chegou claramente e falou assim, Thales, você está trabalhando e defendendo o que é certo. Você queria o quê? Ficar em casa deitado esperando para dar palestra à noite? Entendi tudo. É muito melhor eu ir trabalhar, fazer o meu trabalho lá, defender o que é certo, que vou ter muito mais proteção do que esse tipo de conversa. Fique à vontade, Lincoln. Ô, Thales, essa questão aí de dar passo fora do centro, eu acho o seguinte, cara. A gente ainda tem muito aquele condicionamento do templo, né? Aquela coisa, né, de ter um lugar separado para fazer as coisas. Mas isso é o mesmo que você falar que alguém não pode dar um passe fora do centro, é a mesma coisa que você falar que um médico não pode socorrer um acidentado na rua, entendeu? É o mesmo princípio, você está socorrendo
um doente da alma naquele momento. Aí, vamos supor, igual hoje é domingo, aí vamos supor que a reunião no centro é só quinta-feira. Você vai deixar a pessoa lá doente, agonizando da alma até quinta-feira para ir no centro, sendo que você pode dar o passe e ler uma página do evangelho com ela? Concordo plenamente, além de que você deu um exemplo maravilhoso, né? Não é porque tá fora do hospital. Você precisa fazer uma sutura em cima de uma mesa na roça. E você vai ter que fazer, não vai? Mesmo que não seja um ambiente séptico, né? Tem que fazer, você tem toda a razão. Acho que, dona Ângela, o Lincoln ainda deu um exemplo mais direto ainda do que nós falamos. Faz a oração final. Tá? Maria Tereza, Concordo. Maria Tereza vai fazer a oração final para gente. Um grande abraço, até terça-feira. Um beijo no coração. Vamos pensar em Jesus, falar Jesus, amar, abraçar, pegar na mão, passando Jesus, né? Que é o melhor que a gente pode fazer. Precisamos ter vergonha disso, não. Mestre Jesus, somos gratos mais uma vez pela oportunidade de estudar o Novo Testamento, pelo Senhor ter trazido a tua vida, a tua palavra para nós, ter trazido o nosso planeta à vida e ser o nosso norte, a face de Deus que podemos ver em Ti. Pai, nós te pedimos humildemente ajuda. Ajuda para que o nosso coração, para que nós permitamos que o nosso coração se encha de Ti. Que a nossa alegria seja a alegria de te levar aos seres ao nosso redor. Que a nossa paz seja a paz do cristão que entende que a recompensa não está na terra. Que a nossa força seja a força de um trabalhador que aprendeu a semear e plantar o bom fruto, para colher depois. Nós pedimos a tua ajuda, Pai, para que a nossa casa, a nossa mente, o nosso coração sejam teus amigos, teus emissários divinos. A nossa ação, o nosso pensamento sature das tuas boas vibrações, do teu amor, para que nós, espíritos endividados, comecemos a pagar e refletir a mudança que devemos fazer em nós mesmos. Não existe mudança, não existe evolução sem Senhor Jesus. Nós te agradecemos, Pai, e te pedimos que abençoe a todos nós aqui desse planeta, encarnados e desencarnados. Que esse estudo seja luz para todos que nos ouvem, e que o nosso coração seja uma fonte de luz calorosa, porque quer se manter ligado a Ti. Muito obrigada, Pai. Obrigada por tudo. Que assim seja, graças a Deus. Obrigado.